Olá, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje da série Cheios do Espírito Santo, nós iremos falar sobre status social e riquezas materiais. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. E para falar sobre esse assunto, o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração através da história de Saul, especialmente dois pecados que Saul cometeu, quebrando um princípio. E qual é o contexto em que a história de Saul se introduz na Bíblia Sagrada? Vamos contextualizar. O povo de Israel era conduzido por um líder, que era juiz. Então, o povo de Israel estava terminando uma era de juízes. E o último juiz que se encontra aqui é Samuel. Samuel já velho, então os seus filhos, que seriam seus sucessores, que seriam juízes sobre Israel, eles fazem tudo errado. Eles aceitam suborno, desobedecem os mandamentos de Deus, e o povo então vê a situação que os filhos de Samuel não seguiam o caminho de seu pai. Então agora eles solicitam um rei assim como as outras nações tinham. Então Samuel, ele vai se prostrar aos pés do Senhor, clamar ao Senhor, porque ele sabia que o que o povo de Israel estava cometendo era um erro gravíssimo. Então, por quê? Porque o rei de Israel era Deus. Então, o povo de Israel estava pedindo, solicitando um rei humano, um rei homem, assim como as outras nações tinham. E foi isso justamente que Deus falou para Samuel. Samuel, eles não estão rejeitando a você, mas eles estão rejeitando a mim, porque Deus que era o rei de Israel. E agora o povo estava solicitando um rei, assim como as outras nações tinham. E nós aprendemos com essa pequena passagem que nos nossos dias atuais não é diferente, que os homens, nós, como cidadão, nós todos os dias nós estamos cumprindo regras, cumprindo leis, seja no trânsito, seja no nosso trabalho. Então, a todo momento nós estamos cumprindo regras, mas quando se trata da palavra de Deus, nós viramos as costas, nós colocamos de lado. Então, assim o povo, agora eles não estão rejeitando a Deus, eles estão colocando a palavra de Deus de lado, para seguir um homem, estabelecendo um rei sobre eles. Então Samuel, muito chocado com o que o povo estava solicitando, apresenta para o povo que o rei, ele colheria o melhor da plantação daquele povo, pegaria os filhos do povo, colocaria os como soldados, como guerreiros para a batalha, pegaria as mulheres do povo de Israel, colocaria como cozinheira no seu palácio. Então Samuel apresenta que o povo iria servir ao rei, iria viver em prol de servir ao rei. Mas o povo, mesmo ouvindo isso, o povo quer que seja estabelecido um rei sobre eles. Mas Deus, então, fala para Samuel que faça assim como o povo está solicitando. Mas mesmo no erro que o povo estava cometendo, Deus escolhe o melhor entre o povo de Israel. Deus escolhe um homem que a palavra de Deus vai nos dizer que não tinha outro no meio de Israel, tanto em estatura como em beleza. E assim, então, Samuel unge Saul como rei. E agora Saul é o rei de Israel. Porém, Saul ele comete dois erros gravíssimos, quebrando o princípio da obediência. O primeiro erro foi desobedecer a voz do sacerdote, que se encontra aqui na palavra. Eu já vou ler para vocês, para contextualizar a palavra que se encontra em 1 Samuel 13, versículos 8 a seguir, que diz assim: Esperou Saul 7 dias, o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Portanto, disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e oferecerei o holocausto. Mas havia ele acabado de oferecer o holocausto, Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então, o erro que Saul cometeu aqui não foi em oferecer o holocausto, porque nós sabemos que outros reis também ofereceram o holocausto, como o rei Davi e o rei Salomão. Mas o fato em desobedecer a voz do sacerdote, porque o sacerdote ele era a representação, ele representava Deus no meio do povo. Então a voz do sacerdote tinha muito poder naquela época. Então Samuel passou instruções para Saul que ele aguardasse a sua chegada, mas Saul, vendo o povo dispersar, ele quebra um princípio, ele desobedece a voz do sacerdote. Então o erro daqui não está em ele oferecer o holocausto, mas o fato de desobedecer a voz do sacerdote. Então Samuel vai o repreender, que o tamanho, a gravidade do erro
que Saul tinha cometido. E vai falar para Saul que o que ele cometeu, ele perdeu a oportunidade de ter um reino estabelecido para sempre. E aqui, o que Deus, o Espírito Santo, falou no meu coração, se nós observarmos na palavra, Saul, qual era a real preocupação de Saul, além do medo da chegada dos filisteus? Era da dispersão do povo. Ele estava preocupado com o seu status de rei, do seu posicionamento, da dispersão dos seus seguidores. Porque ele falou, o povo está se dispersando, então vou oferecer para que o povo permaneça. E aqui o que o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração sobre status social. Na vida que nós estamos vivendo neste momento de pós-modernidade, de avanço tecnológico, de redes sociais, nós vemos pessoas fazendo coisas e mais coisas para atrair seguidores, para atrair curtidas. Vemos as igrejas pregando aquilo que as pessoas querem ouvir. Principalmente, é uma onda da teologia da prosperidade, que Deus oferece isso, Deus oferece aquilo, mas nós não oferecemos nada para Deus. Então, não é que Deus não nos abençoe, Deus quer nos abençoar. O problema é que quando o nosso foco, o nosso coração, a nossa motivação está errada, porque nós buscamos a Deus apenas por o que Ele pode nos oferecer, não por o que Ele é. É como se fosse um mordomo, eu vou até Deus para que Ele possa me dar aquilo que eu quero. Então as igrejas, por saberem que isso atrai as pessoas que vão ter templos cheios, estão acabando falando aquilo que as pessoas querem ouvir. Estão sendo moldadas pelo mundo. Mas na verdade o papel da igreja não é esse. O papel da igreja é pregar a salvação. Todos nós sabemos disso. Que o que o ser humano pode ter mais precioso é apenas a salvação. As riquezas materiais, ela é boa, sim, mas além disso, Deus tem muito mais para nós, que é a salvação. A palavra de Deus diz que aquilo que o ouvido não ouviu, o olho não viu, o coração não sentiu e não subiu à mente do homem, é o que o Senhor tem para os que neles esperam. E essa é a verdadeira e real motivação que a igreja deve buscar levar as pessoas. E nós também vemos pessoas, homens, mulheres, postando fotos seminuas só com o objetivo de atrair curtidas, atrair seguidores. Eu quero dizer para vocês que não precisa disso, porque as pessoas devem ser atraídas pelo que você é, pela sua essência interior. Olha, o maior exemplo que nós temos é Jesus Cristo. A palavra de Deus vai nos dizer lá em Isaías que ele não tinha formosura, ele não era agradável aos olhos, ou seja, não tinha beleza física. Mas por quê? Que uma multidão seguia, ele atraía multidões. Por quê? Por conta da sua essência, o brilho do Espírito Santo sobre Jesus Cristo. A sua doçura, imagina a doçura, a paz que Jesus Cristo trazia às pessoas que estavam ao seu redor. E é isso que nós devemos buscar, essa essência interior, que nós possamos chegar em um lugar e as pessoas possam sentir paz por causa da nossa presença, possam se alegrar por causa da nossa presença. Então, que nós possamos sim fazer aquilo que Deus nos exige, obedecer à voz de Deus, não querendo agradar a outras pessoas, falar aquilo que as pessoas querem ouvir, mas sim o que Deus tem nos mandado nos fazer. Eu quero te dizer que muito além do que você possa alcançar de curtidas, seguidores, é a sua essência. Que as pessoas realmente estejam interessadas em você pelo que você tem a oferecer interiormente, pelo seu caráter. E foi isso que Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, falou fortemente ao meu coração nessa palavra. E o segundo erro que Saul cometeu, também quebrando o princípio da obediência, que ele desobedeceu agora a voz de Deus. Deus manda ele destruir os amalequitas. Os amalequitas foram um povo que se opuseram ao povo de Israel no deserto. Os amalequitas são descendentes de Esaú. Então é um confronto entre Israel. Então eles afrontam Israel no deserto, batalham contra Israel no deserto. Mas Deus, naquela ocasião, diz a Moisés para escrever no livro que ele iria riscar o nome dos amalequitas da história. E agora ele vai se cumprir. E ele confia essa tarefa a Saul. E a palavra que se encontra aqui em 1 Samuel, capítulo de número 15, do 8 ao 9, diz assim: Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, mas a todo o povo destruiu ao fio da espada. Saul e o povo,
porém pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, mas toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Deus mandou que Saul destruísse totalmente os amalequitas, mas ele, mais uma vez, desobedece uma ordem agora de Deus. E Samuel, ao chegar a Saul logo se apresenta, cumprimentando, saudando Samuel, e diz assim a Samuel: cumpri aquilo que Deus mandou. Mas Samuel fala: e o que eu ouço? Os mugidos dos animais. E Saul: não, eu guardei o melhor para oferecer holocaustos ao Senhor. E aqui entra um ponto-chave, que às vezes na nossa vida nós nos preocupamos a buscar dinheiro, a riquezas, posses, acumular posses materiais, e às vezes nós acabamos nos deixando Deus de lado, deixando a palavra de Deus de lado, de cumprir realmente, de estar na presença de Deus, cultuando a Deus, buscando a presença de Deus, para estar focado em buscar riquezas terrenas, materiais, e usamos como desculpa que, não, eu pago meu dízimo todo mês eu pago meu dízimo. Não importa se você dá 10 mil reais de dízimo todo mês, mas o que Deus quer não é o seu dinheiro. Deus quer que você obedeça a sua voz. Deus quer que você tenha comunhão com Ele, intimidade com Ele. Aqui Samuel vai dizer, mais à frente, lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo de número 22, assim ele vai dizer a Saul: tem o Senhor Deus tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que obedeça a sua palavra. Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Então aqui Deus vai dizer claramente para Samuel, vai nos ensinar que é muito melhor nós obedecermos do que sacrificar. Deus não está preocupado em nosso dinheiro. Eu não quero que você use de pretexto para não pagar o seu dízimo, que também é um mandamento. É um mandamento da palavra de Deus, que nós devemos sim dar os nossos 10%. Mas obedecer a Deus não se resume a isso. O dinheiro, o dízimo que eu pago não vai comprar a minha salvação. Tá, você pode dar 10 mil reais de dízimo todo mês, mas está sonegando imposto, está burlando a declaração de imposto de renda. Então você não está andando conforme, não está obedecendo à vontade de Deus. O seu dinheiro não vai comprar a sua salvação. Quando a Bíblia nos trata que nós somos salvos por meio da graça, não quer dizer que nós não precisamos fazer nada para alcançar a graça. A graça se resume que o preço que nós não poderíamos pagar pelos nossos pecados foi Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário. Preço nenhum, dinheiro no mundo nenhum pode comprar a minha salvação e a sua. Mas Jesus Cristo pagou por mim e por você na cruz do Calvário. Mas a graça, nós precisamos sim fazer algo para alcançá-la. Primeiro, precisamos confessar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador nas nossas vidas. Segundo, ter fé que através da sua morte e ressurreição na cruz do Calvário, nós alcançamos a sua promessa e temos nossos pecados perdoados a partir do momento que nós cremos nele. E terceiro, as nossas obras, que a fé sem obras ela é morta. Então a fé ela resulta consequentemente em obras, porque nós obedecemos a voz de Deus. Então, que essa palavra que Deus confiou no meu coração sobre status social e riquezas materiais possa realmente ter falado ao seu coração. Porque Deus ele está preocupado em sim que nós obedeçamos a Ele, não que nós podemos oferecer materialmente. E a segunda palavra, o vídeo anterior também foi sobre obediência. E eu sei que Deus quer falar a alguém nestes vídeos, possa alcançar o coração de alguém. E eu espero verdadeiramente que essa palavra tenha penetrado no seu coração, que nós possamos cada dia mais e mais crescer e ser cheios do Espírito Santo. Que a graça e o amor de Deus seja com todos nós. Amém.